meu irmão Felipe. Demorei para gravar esse vídeo, mas hoje Deus me deu a graça de poder estar gravando. Nem sempre a gente tem aquela disposição de estar sempre gravando, né? E sempre trazendo alguma coisa. Nós também não podemos chegar e falar qualquer coisa para os irmãos. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus e precisamos trazer algo que tenhamos, pelo menos, o básico da certeza daquilo que estamos ministrando. E estamos concluindo hoje a nossa série de reflexões sobre o sermão profético. E nós estaremos baseando essa reflexão no capítulo 25, do versículo 31 ao 46, que fala sobre o julgamento das nações. Nesse texto, eu vou ler para a nossa meditação primeiro os 3 primeiros versículos, 31, 32 e 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, como com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Novamente, agora essa foi a NVI, agora na versão Almeida. Acho que é Almeida. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Esse texto trata o seguinte: Deus, o Filho do Homem, Jesus, né, virá em sua glória, e ele, isso no final da grande tribulação, ele apartará as nações de um lado e as ovelhas e outras nações de outro. As nações justas é classificada como ovelhas e as nações ímpias como bodes. E ele vai virar para as ovelhas e vai dizer: Vinde benditos meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, estava nu e me deste de vestir, era estrangeiro e me hospedaste, estava enfermo ou na prisão e foste me visitar. Então os justos virarão para ele e vão perguntar: Quando é que nós fizemos isto? E ele responderá: Quando fizeste a um dos meus pequeninos. E ele vai virar para os bodes, para os ímpios, né, e vai dizer: Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava enfermo e na prisão e não foste me visitar. E eles falaram: Quando nós fizemos isto? E ele falará: Quando não fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim não fizeste. Ok? E irão os justos conclui o versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Note, esse texto ele não pode ser entendido como um fato literal em todos os sentidos, ou como corrigindo ou acrescentando o que eu estou querendo dizer, como algo que se referindo a uma única situação. Esse texto pode ser aplicado, muito bem aplicado, e ele se encaixa muito bem desde o versículo 31 até o versículo, até todos os versículos aqui, ele se encaixa muito bem, se referindo ao fim, como eu falei no meu argumento,
meu resumo, ao fim da grande tribulação, quando o Senhor virá e prenderá o anticristo, o falso profeta, e lançará no lago de fogo, e com a espada que sai de sua boca, conforme ela diz lá em Apocalipse, capítulo 19, ele vai matar todos os soldados, todos os exércitos que vão fazer guerra contra Israel. Que vão fazer guerra contra Israel. E aí, após isso, após esse incidente, essa batalha chamada de Batalha do Armagedon, o Senhor, ele vai assentar-se no seu trono. E virão também os justos também nos seus tronos. E todas as nações serão julgadas. E segundo alguns comentaristas, e segundo o que a gente entende mesmo da palavra de Deus, quem vai entrar no reino milenial são apenas aqueles justos que estarão vivos. Os justos que morreram ressuscitarão e, juntamente com a igreja, farão parte daqueles que estarão reinando juntamente com o Senhor, como diz a palavra, e para o nosso rei os fizeste reis e sacerdote. Farão parte, como se diz assim, da diretoria, né, do reino milenial. E após esses 1000 anos, ou durante esses 1000 anos, esses justos que viveram vão repovoar a terra. E depois de 1000 anos, Satanás será solto, vai enganar os descendentes desses justos. Muitas pessoas cairão no seu lábio, e serão muitas pessoas mesmo que cairão nas suas lábias, na sua lábia, e irão formar um grande exército chamado Gog e Magog, porque serão como a areia da praia de muitas pessoas se reunirão e irão fazer guerra ao arraial dos santos, ok? Cairá fogo do céu e consumirá todos, porque essa guerra nem começará direito, né? E depois disso será feito e virá o juízo final, ok? Até a parte em que o Senhor se assenta no seu trono e os justos também, né? A palavra de Deus não é muito clara ali. Ela diz assim: aqueles a quem foi dado o poder de julgar. É o que diz lá em Apocalipse, capítulo 20. Vamos abrir lá. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar, né? Vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, nem tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que se conclui é que essas pessoas que estarão na Terra durante esses 1000 anos, de forma que não são esses que ressuscitaram, serão pessoas que vão passar por esse julgamento. E aí que eu falei que se encaixa dentro desse texto, porque serão essas que serão chamadas de ovelhas. E terão as outras que não irão, que estarão vivas, mas que serão condenadas mesmo assim, não entrarão no reino milenial, serão as que são chamadas de bodes. Mas o texto, como eu falei, ele não pode ser aplicado totalmente e exclusivamente neste sentido. No sentido, quem são os bodes, quem são as ovelhas? Segundo Moody, os bodes são aqueles que se opuseram a Israel, e os
Os justos são aqueles que favoreceram a Israel durante a época da perseguição do anticristo a Israel, na grande tribulação, na angústia de Jacó. Então, esses dois grupos de nações, né? Mas o que não estou entrando a fundo do assunto, só estou tentando dar uma ideia do que o assunto está falando. Mas não pode se aplicar somente nesse sentido. Esse texto possui muitos elementos que levam a gente para outros sentidos. Por isso é um texto que não é fácil de se explicar. O texto diz, o primeiro elemento que dá uma ideia diferente. Assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Então já leva a gente para uma outra ideia. Não é estará aqui, estará na glória celestial. E aí quando fala também que ele separará as ovelhas. Ovelha fala de qualidade, da qualidade da natureza, de pessoas que nasceram de novo. Então isso se refere a justos, a pessoas justas, segundo a justiça de Cristo. E bodes e pessoas ímpias. O texto fala, no detalhamento do texto, sobre o relacionamento dessas ovelhas com os mensageiros de Deus, com aqueles que estavam pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que recebe um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E aquele que der uma água que seja a um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então ele fala do tratamento que os próprios crentes têm para com o próximo em Cristo, para com os servos de Deus quando estão ministrando a palavra de Deus. E fala de bodes, ou seja, de pessoas que estão misturadas no meio das ovelhas, que querem se passar como ovelhas. A gente lembra da parábola do trigo e do joio, de pessoas que estão misturadas no meio da igreja, querendo se passar, mas a sua qualidade é de bode, não é a sua qualidade é de joio, não é de ovelha, não é de trigo. E o pastor, ou seja, Deus separará uns dos outros. E essa qualidade é revelada pela conduta que eles têm para com os servos de Deus, para com os homens e mulheres de Deus que ministram e que fazem a vontade de Deus. Qual é a conduta, qual a postura que eles têm? Eles incentivam, eles abraçam, eles dão apoio para aqueles irmãos quando aqueles irmãos estão nas suas necessidades? Qual o relacionamento que demonstra ali a fraternidade cristã, né? Venham benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que está preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Ou seja, qual a sua conduta em relação ao seu irmão quando ele está em necessidade, quando ele está em necessidade, seja ela de alimento, seja ela de vestimento, ou quando ele precisa de uma visita, precisa de uma palavra, precisa de um aconselhamento, ou quando, seja qual é a postura, né? Então veja que esse é um texto tem uma aplicação muito pessoal. Então, por ser muito pessoal, não se pode se entender isso pessoalmente, se referindo à nação de uma forma generalizada. Porque embora o Senhor separará as nações umas das outras, mas o tratamento do Senhor será com cada pessoa de forma individual. E não com cada nação de forma coletiva, né? E isso se refere ao justo. Então a gente entende que esse texto é um texto que ele abrange não só o julgamento final, o juízo final, onde os homens serão julgados pelas suas obras e serão condenados, como o julgamento das nações, como o julgamento para receber o galardão, que não é um julgamento de condenação. Ou seja, é um texto
que de forma em parábola, ele trata de 3 julgamentos que acontecerão em 3 momentos diferentes. Os julgamentos justos, que não será para condenação, mas para galardão. E aí a gente volta na parábola dos 10 talentos, né? E o julgamento dos ímpios, das nações, que será em relação ao tratamento das nações para com os filhos de Deus que estarão aqui na terra, em relação àqueles que realmente se opuseram à besta e não aceitaram seu carimbo da besta, e também em relação à forma como eles trataram a Israel, né? Aqueles que estarão evangelizando, 144 mil, e outros servos e servas de Deus justos que estarão aqui. E o texto também fala em relação às obras dos ímpios no juízo final. E por que eu falo isso? Né? Alguém pode dizer, eu já li John MacArthur dizendo que esse texto não fala do juízo final. Ele não fala exatamente do juízo final mesmo. E ele se aplica realmente, mais claramente, a Apocalipse 20. Mas ele não se aplica restritamente, porque ele possui elementos na sua composição que não se apropriam exatamente daquilo. Qual é o outro elemento que eu extraio desse texto para poder dizer que ele não é especificamente retratando um único momento e que ele não é especificamente literal, mas é uma parábola que abrange 3 momentos literais. A segunda parte, essa aqui, ó. Venham benditos meu Pai, recebei como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então se refere a isso, desde a criação do mundo. Mude em seu comentário, ele vai falar isso, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas para os homens foi preparado o reino de Deus desde a criação do mundo. Mas é o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente não pensa que o reino milenial seja algo, que o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo seja simplesmente um reino de 1000 anos. Mas é algo que Deus preparou para nós para toda a eternidade. E se é um reino que nos está preparado, por que no final desse reino nós correremos o risco ainda de ser tirado este reino de nós? Com a tentação que cairá sobre todos os homens quando Satanás for solto no final do milênio. Por isso a gente entende que, embora esse texto possa ser aplicado ao milênio, esse texto tem uma aplicação que vai além do milênio. Ele vai em relação ao novo céu e nova terra que sucederá após o juízo final. Ok. E aí outra parte que eu extraio aqui também, para poder dizer que esse texto não fala simplesmente daquele momento de Apocalipse 20, mas ele fala daquele momento, fala do momento onde os justos receberão o galardão, que será no arrebatamento, eles comparecerão diante de Deus e receberão os galardões, e fala também do novo céu e a nova terra para os justos, né? E dos ímpios se fala da condenação eterna. É esse versículo aqui, quando ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aos bodes, né? A qualidade de bode já denuncia também o texto. A qualidade de bode já denuncia também o texto, né? Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos é o inferno. O inferno não, é o lago de fogo, que é o inferno definitivo, né, que a gente chama. Não é um inferno provisório. Ele está decretando aqui uma condenação final. Uma condenação final, ela não pode ser, ela não será dita ali em Apocalipse 20. Porque aqueles homens irão morrer ali, aqueles homens que não entraram no milênio, mas eles serão
ressuscitados depois para se comparecer perante o juízo final, onde eles realmente serão julgados e receberão essa condenação de que Jesus está falando aqui. É onde serão lançados no lago de fogo, preparado para o diabo. Isso é onde já estará o falso profeta e a besta. Ok? E o diabo, né? O dragão, que já terá sido lançado, porque o diabo não passará pelo julgamento do juízo final, porque ele já está condenado. Ok. E por último, a última texto que eu uso para confirmar aquilo que eu estou dizendo e concluir aqui, né, é o versículo 46 que encerra o sermão profético. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, como pode se aplicar só ao milênio se ele fala sobre a vida eterna? Aqueles que vão para ali e que irão casar, ter filhos, irão povoar a terra, depois eles sofrerão a tentação, aquele povo que vai nascer, aquela geração, vai sofrer a tentação do milênio, do final do milênio, e vão pecar e irão para a condenação. Então, como ele pode receber algo que vai ser tirado depois? É o que eu falei no início. Por isso, fala aqui que os ímpios irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse versículo 46 diz sobre uma sentença definitiva e não a sentença provisória. Ok? Assim eu encerro a nossa meditação. Espero que esses vídeos todos tenham servido para a edificação de vocês. Orem por nós, nos ajude compartilhando, curtindo, comentando e principalmente orando. Né? Divulgue nosso canal. Em breve nós estaremos aqui também com outro estudo e mais caprichado, né? Eu creio. Deus vai nos dar ferramentas. Ele já não tem nos dado ferramentas, né? E Ele há de nos dar mais ferramentas e unção e graça para estar aqui compartilhando com os irmãos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.